Fala aí, rapaziada, beleza? Então, meninos da primeira série, o tio vai parar de onde a gente fez naquela aulazinha de slides que eu mandei para você essa semana, inclusive, certo? A gente está falando de quê? Da tabela periódica, certo? Esse instrumento de análise. Lembrando que ninguém vai precisar gravar essa tabela periódica, não. Não, tio, mamãe e vovó falou... Não precisa, certo? Esse é um instrumento onde a gente vai estar, o quê? Consultando. Mas até para consultar essa tabela, é necessário conhecê-la um pouco mais a fundo. Então, a gente vai fazer uma mescla de conceitos nesse primeiro momento, tá certo? Chega aqui, ó. Essa tabela periódica, lembrando com a ideia de Henry Moseley, ela ficou dividida ou ordenada em números atômicos, certo? Por exemplo, ó, o primeiro elemento aqui, que é o hidrogênio, ele tem número atômico 1, certo? Aí você vai para o próximo elemento químico, que é o hélio, ok? Número atômico 2, e vai embora. Lítio 3, Dessa forma, ela ficou dividida em que, professor? Em grupos ou famílias, que são essas sequências verticais, que eu já disse para vocês, essas linhas verticais, que eu já disse para você, que os elementos de uma mesma família têm características semelhantes, certo? E em linhas horizontais. Que linhas horizontais, professor? Aqui, ó, olha aqui, meninos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Que é isso, professor? Esses são os períodos. Ah, que legal, professor. Então, olha só. Primeiro, segundo, terceiro, são essas linhas horizontais. Tá legal? Beleza, professor. Muito bem. Então, vamos aqui rapidamente falar sobre as famílias e os períodos, certo? Bom, as famílias. As famílias, elas se dividem, se você olhar essa nomenclatura de azul, em A e B. Qual a diferença entre as famílias A e as famílias B? As famílias A, meninos, elas são chamadas, elementos que o tio já disse, representativos. O que são elementos representativos? Representam muito bem os modelos atômicos, certo? Elas estão nas extremidades, ó. Família 1A, 2A, 3A, 4A, até a família 8A, certo? Vamos falar um pouquinho delas? Elas são as mais importantes, tanto que elas têm nomes especiais. Ah, que legal, tio, que legal. Sua cara tá grande, hein, tio? Tá mesmo. Ó, os nomes especiais dessas famílias aqui, ó. Metais alcalinos, 1A. Família 2A, alcalinos terrosos, certo? Porque usa muito, sacou? Então você vai ouvir, metal alcalino, tô falando da 1A. Alcalino terroso, tô falando da 2A, certo? Fala mais, tio. Essas famílias aqui, ó, 3A, 4A e 5A, elas não têm um nome específico. Talvez você vá ouvir chamar assim, ó, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Aqui, ó, família do boro, carbono e nitrogênio. Suave? Família 6A, que começa pelo oxigênio, é chamada de calcogênios. Família 7A, que começa pelo flúor, chamada de halogênios. E a família 8A, de gases nobres. Por quê, tio? São gases, certo? E eles são sozinhos na natureza. Que triste, tio. Enfim, certo? Essas são as famílias dos elementos representativos. Veja bem, elas estão sempre externando a tabela. Ok? Agora chega aqui. As outras famílias que estão representadas na parte interna da tabela são as famílias B, que a gente chama de elementos de transição, certo? Os elementos de transição que vão da 3B, 4B, 5B. Você observa aqui, inclusive, ó, a 8B, 8B e 8B, todas elas têm a mesma nomenclatura, porque têm características semelhantes, certo? Então esses são os elementos de transição. A gente já falou sobre essas duas lacunas, que são as gavetinhas, que são os elementos que a gente chama de lantanídeos, certo? E os actinídeos. Ok, rapaziada? Muito bem. Então, só lembrando, esses elementos de transição que ficam aqui do lado de fora dessas lacunas são chamados de transição externa, e os que ficam dentro da lacuna são chamados de transição interna, ou seja, série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Beleza? Então, ela foi disposta dessa forma, certo? Os elementos... Tio, o que são esses números de vermelhos? Esses números em vermelho? Esses números em vermelho
ao invés de ser chamadas de famílias, podem ser chamados de grupos. Certo? O que são os grupos, professor? É a mesma coisa eu falar 1A ou grupo 1. Eu falar 6B ou grupo 6. Ok? Suave? Beleza, tio, beleza. Então, elementos de transição externa, elementos de transição interna, certo? E os períodos, tio? Você tem 7 períodos. Você tem períodos mais curtos, que é o primeiro, que compõe o hidrogênio e o hélio. Você tem o segundo período, que tem 8 elementos. Terceiro, 8. E você tem o quarto e o quinto mais prolongados e os períodos maiores, que são o sexto e o sétimo, que compõem os elementos também de transição interna. Tá legal, meninos? Essa foi como a tabela foi disposta. Na próxima aula, nós vamos ver que essa organização, ela cria algumas propriedades na tabela, certo? Essa tabela, ela não é só uma disposição de elementos químicos, mas ela também é uma ciência. A gente consegue achar qualquer elemento químico simplesmente fazendo a sua distribuição eletrônica, tá bom? Valeu, rapaziada. Até a próxima.